Quais são as estruturas químicas e funções dos lipídios? Os lipídios são hidrocarbonetos insolúveis em água devido às suas muitas ligações covalentes apolares. Moléculas de hidrocarbonetos apolares são hidrofóbicas e agregam-se preferencialmente entre elas, distantes da água, que é polar. Quando as moléculas apolares estão suficientemente próximas, forças de Van der Waals, fracas mas aditivas, as unem. Rapaz, não entendi nada disso aqui, você deve estar pensando. Calma, embora esse parágrafo esteja cheio de informações, eu vou estar detalhando cada uma dessas informações para vocês entenderem. Então vamos lá, vamos começar desde do princípio, igual Jack Stripador, por partes. Os lipídios são hidrocarbonetos. Vamos olhar a figura 1. Onde é que está esse hidrocarboneto que eu quero entender ele? Então, observem aqui na figura 1 que daqui para baixo nós temos os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são matérias orgânicas, são moléculas orgânicas constituídas basicamente de carbono e hidrogênio. Então, aqui nós temos hidrocarbonetos. Aqui eu tenho uma terminação que é um ácido carboxílico, só que com esta terminação em forma de ácido carboxílico haverá uma ligação química com o glicerol. Aqui nós temos 3 moléculas de ácidos graxos, que é justamente essas junções que eu tenho aqui um próximo ao outro, e aqui eu tenho uma molécula de glicerol, que é um tipo de álcool. Então, os ácidos graxos são ácidos carboxílicos. O glicerol é um álcool. Eles reagem, sofrem uma ligação covalente, e essa ligação química vai liberar água e unir o glicerol a esses 3 ácidos graxos. Então aqui, essa conformação de baixo é o que nós chamamos de hidrocarboneto. E essa junção, essa união dessas 4 moléculas, vamos dizer assim, porque são 3 hidrocarbonetos e um álcool, essa união forma o lipídio. Mas basicamente o que nós chamamos de triglicerídeo. Alguns livros falam em glicerídeos, mas aqui nós vamos dizer que são triglicerídeos porque são 3 glicerídeos unidos a um glicerol. E aí, o triglicerídeo, ele não é solúvel à água, ou seja, em contato com a água não há reação química. Em contato com a água, na verdade, acontece que eles não se misturam. É fácil perceber isso, que você tem gorduras e óleos ao qual você pode colocar junto de água e eles não se misturarem. Isso quer dizer que eles são hidrofóbicos à água. Então eles não têm afinidade à água. Então, por não ter afinidade à água, eles não se misturam. E o que são essas forças de Van der Waals? Estas forças de Van der Waals são nada mais, nada menos forças que ligam moléculas apolares. Toda molécula apolar, ela é formada por ligações covalentes e não tem energia iônica nas suas moléculas. Então, todas as moléculas apolares são formadas, são ligadas, estão próximas umas às outras através dessas forças de Van der Waals. Essas forças são conteúdos que você pode estar se aprofundando mais em química, mas basicamente é isso. Lipídios são constituintes químicos que não são solúveis em água, tá ok? Então basicamente é isso que ele quer falar. E elas são hidrofóbicas. Então temos 2 características. Ele é apolar e ele é hidrofóbico. Próximo parágrafo. Estes enormes macronutrientes agregados não são polímeros no sentido químico estrito, já que suas moléculas de lipídios individuais não se encontram covalentemente ligadas. Entretanto, eles podem ser considerados polímeros de suas unidades lipídicas individuais. Diferentes tipos de lipídios desempenham diversos papéis nos organismos. Primeiro vamos entender esta palavra, o que significa polímero. Toda molécula orgânica,
toda molécula ela é formada de monômero e polímero. Monômero é a unidade básica. Vamos imaginar carboidrato. Os carboidratos, eles são um conjunto de monômeros. O conjunto desses monômeros eu vou chamar de polímero, são vários monômeros. O monômero do carboidrato, eu chamo ele de glicose, sacarose ou frutose. Já o monômero de um lipídio é o ácido graxo. Então, o que ele quer falar aí é que essa conformação que você está vendo na imagem 1 não é um polímero no seu sentido normal. Porque quando eu pego várias glicoses, eu uno elas, eu formo um carboidrato. Com os lipídios não funciona muito assim, porque nós vamos perceber que eles mudam muito as suas estruturas químicas e dependendo da sua estrutura química, ele vai se transformando em outros tipos de classificações de lipídios. Então ele não tem apenas um tipo de classificação de lipídio, então ele pode se classificar em vários outros tipos. Então não podemos pegar o triglicerídeo e juntar vários e achar que nós só vamos criar lipídio, nós podemos também criar outros tipos de moléculas. Então polímero é o conjunto de monômeros. Monômero é a unidade mínima de um polímero, tá bom? Qual é o monômero de uma proteína? Monômero de uma proteína é o aminoácido. Qual é o monômero? Qual é o polímero de um aminoácido? O polímero do aminoácido é a proteína, propriamente dita. E aí, essa conformação ela pode ter várias funções. Olha só, diferentes tipos de lipídios desempenham diferentes papéis. Vamos ver que papéis são esses. Primeiro papel. As gorduras e os óleos armazenam energia. Vou marcar aqui para vocês verem melhor. Os fosfolipídios desempenham papéis estruturais importantes nas membranas celulares. Os carotenóides ajudam as plantas a capturar energia solar. Os esteroides e os ácidos graxos modificados desempenham papéis regulatórios como hormônios e vitaminas. A gordura serve como isolante térmico no corpo dos animais. Então percebe-se que agora os lipídios eles não têm apenas um tipo de função como o carboidrato. O carboidrato, fonte de energia. Em alguns casos, o carboidrato ele tem uma função estrutural, no caso das plantas, mas a sua base é fonte de energia. Já as gorduras não. A gordura desempenha papéis hormonais, de reserva de energia, de isolante térmico, de contribuição para a captura de luz solar pelas plantas, então de estruturação da membrana plasmática das células. Então os lipídios existem diversos tipos de funções, porque existem vários tipos de lipídios. Então eu vou estar aqui com vocês explicando melhor cada uma dessas funções no decorrer dessa apostila. Outras funções aqui. Um revestimento lipídico envolve nervos e age como isolante térmico. Óleos ou ceras na superfície da pele, pelos e penas repelem a água. Tá? Então, isso aqui são algumas funções que ele tem. Vamos ver aqui o primeiro tópico. As gorduras e os óleos armazenam energia. Então, a gente vai começar a falar sobre gordura. Então, lipídio não é gordura, mas gordura é lipídio. É estranho dizer isso, mas é assim que funciona, porque na verdade, gordura é um tipo de lipídio. Lembra que eu falei, lipídios são vários tipos, mas aqui nós vamos destacar cada um. É mesmo, é? A gordura é o primeiro. O que é a gordura? Vamos ler aqui para depois eu estar explicando as dúvidas. Vamos aqui marcar aqui o que eu vou ler. Esse aqui é que eu vou ler. Quimicamente, as gorduras e os óleos são triglicerídeos, também conhecidos como lipídios simples. Os triglicerídeos sólidos em temperatura ambiente, 20 graus Celsius, são chamados de gordura. E os líquidos em temperatura ambiente são chamados de óleos.
Dois tipos de blocos construtores compõem os triglicerídeos: ácidos graxos e glicerol. O glicerol é uma molécula pequena com 3 grupos hidroxila, logo é um álcool. Os ácidos graxos são uma longa cadeia de hidrocarbonada apolar. Então, o que é esse hidrocarbonada? Hidrocarboneto, que eu acabei de explicar. E um grupo funcional polar carboxila. Um triglicerídeo contém 3 moléculas de ácidos graxos e uma molécula de glicerol. O grupo carboxila de um ácido graxo pode reagir com o grupo hidroxila do glicerol, resultando em uma ligação covalente chamada de ligação éster. E água, que é a figura 1. Os 3 ácidos graxos numa molécula de triglicerídeos não necessitam ter todos os mesmos comprimentos da cadeia carbonada ou estrutura. Então, gente, tudo que eu expliquei logo no início tem a ver com o que está sendo lido aqui. Então, vou só destacar 2 pontos importantes aqui. Gorduras e óleos são triglicerídeos, com uma diferença. Em 20 graus Celsius, ou seja, em temperatura ambiente, se estiver sólido, é gordura. Se for líquido, é óleo. Então essa é a diferença. Outras diferenças também entre gorduras e óleos é na qualidade nutricional desses elementos. A gordura sempre será menos nutritivo e mais prejudicial do que os óleos, devido à saturação dessas moléculas químicas. Este termo saturação é um termo químico que eu vou explicar para vocês a seguir. Vamos continuar lendo. Vamos lá. Em ácidos graxos saturados, deixa eu marcar aqui. Em ácidos graxos saturados, todas as ligações entre os átomos de carbono em uma cadeia hidrocarbonata são ligações simples. Não existem ligações duplas, ou seja, todas as conexões são saturadas com átomos de hidrogênio. Essas moléculas de ácidos graxos são relativamente rígidas e lineares e se adaptam fortemente umas às outras, como os vários lápis de uma caixa. Então, vamos observar a figura 2A. Na figura 2A, o que quer dizer ácido graxo saturado? Ácido graxo saturado quer dizer que as ligações entre os carbonos são formadas por ligações simples. Lembre-se da química, que nós temos ligação entre carbonos, nós podemos ter apenas 3 tipos: ligações simples, ligações duplas e ligações triplas, certo? Aqui na figura 2A, nós só temos ligações simples entre os carbonos. Isto quer dizer que nós temos ácidos graxos saturados. Todo o ácido graxo saturado forma as gorduras, tá certo? Agora, o que é um ácido graxo insaturado? Vamos ler aqui. Em ácidos graxos insaturados, a cadeia de hidrocarbonetos contém uma ou mais duplas ligações. Olha que aqui ele não está falando de tripla ligação, não está falando de 2, 3, 4, não. Basta ter pelo menos uma dupla ligação, ele é chamado de ácido insaturado. O ácido oleico, por exemplo, é um ácido graxo monoinsaturado com uma dupla ligação próxima ao meio da cadeia hidrocarbonada, que causa uma dobra na molécula. Vocês observem agora os rótulos dos alimentos, ao qual vocês vão estar sempre vendo esses termos: insaturado, monoinsaturado, poliinsaturado, né? Então, este termo monoinsaturado, poliinsaturado tem a ver com a quantidade de ligações duplas.
no ácido graxo. Quanto mais ligações duplas, mais insaturado ele será. Mais dobras na molécula irão acontecer. Então, continuando a ler, alguns ácidos graxos têm mais de uma ligação dupla e dobras múltiplas. Eles são ácidos graxos poliinsaturados. Essas dobras previnem as moléculas de gordura insaturadas de interagirem fortemente. Olha que interessante. Então, só aqui nós já temos 3 informações importantes. Insaturado é tudo que tem pelo menos uma dupla ligação química. Monoinsaturado é aquele que só tem uma ligação dupla. E poliinsaturado é aquele que tem 2 em diante. De 2 para frente, ele já é considerado um poliinsaturado. Se eu perguntasse para vocês qual é o que tem melhor qualidade, quanto mais duplas ligações tiver, melhor é a qualidade do triglicerídeo. Então, um poliinsaturado é um óleo de muita qualidade para a nossa dieta. Vamos continuar a ler aqui, que o negócio está bonito. As dobras nas moléculas de ácidos graxos são importantes na determinação da fluidez e do ponto de fusão de um lipídio. Os triglicerídeos das gorduras animais tendem a ter muitos ácidos graxos saturados de cadeia longa, interagindo fortemente. Essas gorduras são em geral sólidas à temperatura ambiente e têm um alto ponto de fusão. Os triglicerídeos das plantas, como óleos de milho, tendem a ter ácidos graxos insaturados ocultos. Devido a essas dobras, esses ácidos graxos interagem de forma menos compacta e apresentam um baixo ponto de fusão. Esses triglicerídeos são normalmente líquidos em temperatura ambiente. Então, quanto mais saturado for, mais difícil é de você estar trabalhando com esse nutriente no seu organismo. É mais difícil de ser digerido, de ser eliminado, é mais complicado. E os óleos não. Quanto mais ligações duplas, mais fácil, mais maleáveis são esses triglicerídeos. Olha só, por isso que é importante saber qual a diferença entre gorduras e óleos. Tá beleza? Então, vamos ver esse termo aqui, ó. Gorduras e óleos são excelentes armazenadores de energia. Essa é a função de um triglicerídeo. Não te esquece disso. Lembrando tua memória. Assiste o vídeo aqui quantas vezes você precisar. Então, eles são excelentes armazenadores de energia. Tão excelente que a nossa sociedade está aqui passando por problemas de obesidade. Podia não ser tão excelente assim, mas talvez se não fosse tão excelente, a gente nem estaria aqui. Porque por muitos anos da nossa vida pré-histórica, nós estávamos precisando dessa gordura como fonte de energia. Então vamos lá. Em 1900, o engenheiro alemão Rudolf Diesel usou óleo de amendoim para fazer funcionar um de seus primeiros motores de automóvel e recentemente houve o ressurgimento da tecnologia do biodiesel. Uma bem-sucedida aplicação converte o óleo de cozinha usado em combustível de batatas fritas. Interessante. Vamos lá, vamos falar sobre níveis ideais de triglicerídeos. Então, nós podemos medir os triglicerídeos no nosso sangue. Então, triglicerídeos têm uma concentração circulante no sangue. O nível ideal tem que ser menos de que 150 miligramas por decilitro de sangue, tá bom? Então, a cada decilitro tem que ter no máximo 150 miligramas. O aumento pode levar riscos de desenvolver doenças cardiovasculares. Deixa eu marcar aqui que eu não marquei. Para não ultrapassar as taxas, recomenda-se uma alimentação baseada em frutas, vegetais e legumes, evitando comer muito carboidrato, açúcar, mel, torta, sorvete, geleia, produtos de confeitaria, muitas gorduras, bacon, coco, maionese, chocolate, pele de aves, carnes gordas. Controlar a ingestão de arroz, massas, pães, batata, mandioca, trigo, fubá e refrigerante em geral. O que o carboidrato tem a ver com essa conversa que a gente está tendo aqui? Por que eu tenho que evitar comer muito carboidrato? Porque todo excesso de carboidrato se converte em lipídio, em triglicerídeo. Então, o carboidrato que a gente não consegue queimar no nosso exercício físico vai se transformar em gordura.
não tem erro, tá? Então nós temos que evitar comer muito carboidrato. Tá legal? Então, vamos para o próximo ponto. 1.2. O que é esses tais de ácidos graxos essenciais? Vou marcar aqui para a gente poder ler. Já que seu corpo não é capaz de produzir, eles devem vir nos alimentos que você come. Gente, todo alimento essencial é o elemento que o nosso organismo não consegue produzir. Porque muitas pessoas pensam que essencial tem a ver com importância. Não é importante, é que nosso corpo não é capaz de sintetizar. Porque existem nutrientes que nós conseguimos produzir sem a necessidade de uma dieta. Mas existem outros nutrientes que o nosso corpo precisa buscar da natureza, diretamente da maneira como estão na natureza. Então isso quer dizer elementos essenciais. Isso serve também para as proteínas que nós vamos ver lá no futuro, lá na frente. Então, já que o corpo não é capaz de produzi-los, eles devem vir nos alimentos que você come. Esses ácidos graxos essenciais são divididos em dois grupos, os famosos ômega 3 e ômega 6. O 3 e o 6 referem-se à primeira posição da ligação dupla de carbono de cadeia do ácido graxo. Todos os ácidos graxos essenciais são poliinsaturados. Olha só, lembra que eu falei? Os poliinsaturados são os de melhor qualidade, porque tem mais ligações duplas. Então, o 3 e o 6 significam que a primeira ligação dupla está na posição 3, na posição 6 do carbono. Tá? Então, ácidos graxos como o ômega 6 estão em toda parte. Que bom, né? Óleo de milho, óleo de girassol, óleo de soja. Continuando, contém em suas composições. Deixa eu marcar aqui. Já os ácidos graxos como ômega 3 são difíceis de encontrar. Sementes de milho, semente de abóbora, nozes são ricas em ácidos graxos com ômega 3. Então, gente, o óleo mais raro, mais difícil de se encontrar, de se alimentar e os mais caros também são, com certeza, o ômega 3. Você pode cair numa prova, né? De repente. O pensamento atual é que essas duas gorduras precisam ser equilibradas na dieta em uma proporção de 1:1 ou 2:1, em vez da proporção de 20:1 encontrada na maioria das dietas ocidentais. A única maneira de se fazer isso é complementar sua dieta com óleos vegetais com ômega 3 ou começar a comer muito peixe 2 ou 3 vezes por semana. Comer peixe 2 a 3 vezes por semana pode ser uma realidade da nossa região Bragantina, que nós somos ricos em peixes. Então, nós podemos mudar os nossos hábitos comendo peixes por mais vezes durante a semana. E o que quer dizer essa proporção de 1:1, 2:1? Quer dizer o seguinte, que a quantidade de gordura que a gente come tem que ser na mesma proporção da quantidade de óleo ingerida. Seria 1:1 ou 2:1. Então poderíamos comer 2 vezes mais gordura em proporção de 1 vez para óleos. Só que a nossa realidade não é essa. É de 20:1. Olha só como nós estamos longe da realidade. É por isso que nós temos essa barriguinha aí saliente, coitadinha. Mas vamos continuar. O que é gordura trans? Olha lá. Gordura trans. Para a gente entender o que é uma gordura trans, nós temos que compreender a química dos elementos. Entender que os nossos elementos eles têm estruturas espaciais e que essas estruturas espaciais, quando elas mudam, o elemento químico muda a sua função também. Não quer dizer porque ele tem tem a mesma quantidade de elementos químicos, vamos imaginar C3, H6, O3,
que todo C3H6O3 é igual. Não. Nós podemos ter os mesmos C3H6O3 de diferentes formas químicas com diferentes funções. Então isso que é a ideia do trans. Vamos entender melhor lendo isso daqui. A maior parte dos estudos sobre a ciência da nutrição diz que as gorduras monoinsaturadas são as gorduras boas. Azeite de óleo de canola são monoinsaturados. Considera-se que as gorduras monoinsaturadas diminuem o colesterol. Vamos falar sobre o colesterol um pouco mais à frente. No geral, as gorduras das quais devemos manter distância são as gorduras saturadas. Elas são ruins porque obstruem as nossas artérias. Os óleos parcialmente hidrogenados, que são gorduras saturadas artificialmente, são considerados como totalmente maus devido à saturação e a um efeito colateral da hidrogenação chamado de ácido graxo trans. Os ácidos graxos, que possuem ligações duplas, têm duas formas, trans e cis. Trans e cis refere-se à direção do dobramento que ocorre nas ligações duplas de carbono em ácidos graxos insaturados. Ácidos graxos cis são as direções normais e naturais das inclinações. Os trans é quimicamente idêntico à forma cis, mas se inclina em uma direção não natural. Os ácidos graxos trans, ou também conhecidos como gordura trans, são criadas pelo calor, como as frituras. Por isso que não pode fritar o alimento com óleo, gente. Por isso que não pode. Toda vez que nós fritamos gordura, fritamos o óleo muda a sua estrutura espacial. Então, a estrutura que é considerada cis se transforma em trans. Então acontece uma mudança, uma inversão aí da estrutura, deixando o óleo de ser um produto natural e ele se transformando num produto não natural. Gente, a gordura trans não tem função nenhuma no nosso corpo, não tem importância nenhuma. Uma vez consumida, ela só serve como depósito de gordura no abdômen, somente isso. E para nós retirarmos essa gordura só com cirurgia e muito exercício físico. Não é fácil tirar essa gordura, é uma das últimas a serem eliminadas. Então, prestem atenção, evitem frituras. Além das frituras, nós temos diversos alimentos que possuem gordura trans. E são os alimentos que a gente mais gosta de consumir. Vou citar aqui: biscoito, sorvete, batata frita, bolacha, até as bolachas creme crack possuem gordura trans. Na verdade, a gordura trans, ela até tem uma característica. Toda vez que você pega um alimento industrializado e ele for crocante, ou ele for cremoso como se fosse um sorvete, ele tem gordura trans. Porque essa cremosidade, a dureza também, porque os nutrientes que você consome, ele tem uma certa dureza. Então ele é crocante, ele é cremoso. E aí, no momento em que essa gordura, ela é sintetizada nas indústrias para que dê essa impressão quando você come uma batata frita, quando você come um biscoito, uma bolacha, quando você toma um sorvete e assim por diante, tá? Nós temos uma pequena tolerância à gordura trans, mas se você comer meio pacote de biscoito, você já ultrapassou o seu limite diário de tolerância. Então nós temos que ter muito cuidado. Qualquer tipo de fritura também tem gordura trans, tá certo? Então vamos colocar aqui 3 características para a gordura trans. Ele é o quê? Ele é cremoso, crocante e oleoso. Tudo que tiver
Tudo que for crocante, cremoso e oleoso tem gordura trans. Acontece que no corpo, enzimas que lidam com as gorduras não são capazes de lidar com ácidos graxos trans. Portanto, as enzimas ficam presas tentando trabalhar no ácido graxo trans, e isso pode levar a problemas no processamento de ácidos graxos essenciais. Foi o que eu falei para vocês. No momento em que eles se transformam no ácido graxo, numa gordura trans, nós teremos diversos problemas para poder trabalhar com esse tipo de gordura. Vamos ao ponto 2. Nem todos os lipídios são triglicerídeos. Certas classes de lipídios não se baseiam na estrutura glicerácido graxo, por serem constituídas amplamente de carbono e hidrogênio e serem apolares. Estas moléculas ainda se classificam como lipídios. Vamos ver que moléculas são essas. Os primeiros são os esteroides. Adoro falar sobre esteroides, mas eu não vou me adentrar muito nisso aqui, porque senão eu vou ficar 1 hora só em esteroide. Gente, não é asteroide, é esteroide. E nós temos também os esteroides anabolizantes. O que é um esteroide? São uma família de compostos orgânicos cujos anéis múltiplos compartilham carbonos. Os esteroides, colesterol, é um importante constituinte das membranas. Outros esteroides funcionam como hormônios, sinais químicos que transportam mensagens de uma parte do corpo para outra. Sintetizado no fígado, o colesterol é o material inicial para a produção de testosterona e de outros hormônios esteroides, bem como de sais biliares que ajudam a emulsificar gorduras da dieta, o que permite que possam ser digeridas. O colesterol é absorvido de alimentos como leite, manteiga e gorduras animais. Gente, os esteroides, já vimos aqui nessa pequena leitura que ele é basicamente um colesterol. Então, mas não é só colesterol, tá certo? Vamos comentar brevemente o colesterol. O colesterol, ele é um tipo de esteroide que nós podemos encontrar na membrana plasmática das células animais. Somente nas células animais. Não tem em planta. Só tem em animal. Tá, beleza? Então, isso é pergunta de vestibular. Certo? Então, qualquer planta que você coma não tem colesterol. Se eu perguntar na prova quais são os alimentos que tem colesterol, se tiver planta lá no meio, pode tirar lá de cena que não tem, tá certo? Então é um esteroide tipicamente de células animais, tá bom? Então, o colesterol, além de fazer parte da membrana plasmática, ou seja, ele faz parte da estrutura da membrana, ele também faz parte da composição de hormônios. E esses hormônios também são esteroides, tá certo? Então, eles são produzidos no fígado, tá certo? Além disso, o colesterol, ele é um transportador Além disso, o colesterol, ele pode ser transportado por lipoproteínas, que eu vou explicar para vocês um pouco mais lá na frente, tá certo? Então, basicamente é isso. Então, faz parte da membrana plasmática, constitui as estruturas de hormônios esteroides, como a testosterona, como o estradiol, como a progesterona, que são hormônios masculinos e hormônios femininos, respectivamente. Vamos conversar um pouquinho sobre os esteroides anabolizantes androgênios. Então, já sabemos, esteroides é um tipo de lipídio. Anabolizante quer dizer que cresce, aumenta, une. Esse termo anabólico são reações químicas de união, de junção. Se está unindo pedaços separados, esta união está aumentando o tamanho dessa molécula, o tamanho dessa estrutura.
Androgênio quer dizer André. André é uma palavra grega que significa homem, certo? Embora muitos Andrés não sejam homem, mas isso já fica para outra conversa. Então, esteroides anabolizantes androgênicos são justamente tipos de lipídios que promovem um crescimento corporal e são de origem masculina. Então, são esteroides produzidos principalmente, não vou dizer que isso é produzido só por homens, mas é de origem do sexo masculino. Os esteroides androgênios são compostos naturais, precursores ou derivados da testosterona. Então, a testosterona, que é o hormônio masculino, ele vai originar os diversos tipos de esteroides anabolizantes. Qualquer coisa que se fale diferente disso não é esteroide anabolizante. Suplemento alimentar é um esteroide anabolizante? Não é um esteroide anabolizante. Um termogênico é um esteroide anabolizante? Não é. Creatina? Não é. Esteroide anabolizante é derivado do hormônio testosterona, certo? A testosterona é produzida e secretada pelas células de Leydig, localizadas no testículo. No sexo feminino já não tem testículo, né? É produzida em quantidades menores lá nos ovários. Tá bom? Então, qual é a concentração de homens e mulheres? Só para termos de curiosidade. Em homens, o mínimo a se produzir é de 300 a 1000 nanogramas por decilitro de sangue. Tá certo? Enquanto que na mulher é até 300 nanogramas por decilitro de sangue. Olha só. Tá bom? Então, não quer dizer que o homem todos os homens são iguais na produção de testosterona. Não. Existe uma variação entre 300 e 1000. E essa variação entre 300 e 1000 vai determinar muitas características masculinas e comportamentos masculinos mais ou menos intensos, dependendo da quantidade, e que isso é promovido pela genética. Tá bom? O homem produz entre 2,5 e 11 miligramas por dia desse hormônio, enquanto que a mulher não. A mulher só produz 5% disso ao dia. Então, embora a mulher tenha testosterona, mas a quantidade que ela tem é muito menor do que do homem. E isso é justamente o que determina as diferenças entre homens e mulheres. Se hoje existe homem e mulher, é devido a essa diferença de concentração de testosterona no organismo de ambos. A testosterona, vamos ler aqui, deixa eu marcar, vamos lá. A testosterona e seus precursores relacionam-se a duas atividades orgânicas distintas, a atividade anabólica e a androgênica. A qualidade anabólica está relacionada à construção do tecido muscular e androgênica. E a androgênica se relaciona principalmente no desenvolvimento das características masculinas secundárias ao sexo e à maturação do esperma. Alguns exemplos dessas características são surgimento de pelo facial e corporal, espessamento das cordas vocais, aumento da produção das glândulas sebáceas, desenvolvimento do pênis, aumento da agressividade e do interesse sexual. Olha só, então vamos ler devagarinho para ver se vocês entendem. Vamos lá. A testosterona e seus precursores relacionam-se a duas atividades orgânicas. A anabólica quer dizer o quê? Como eu falei para vocês, são atividades de construção de moléculas. Vamos colocar aqui proteínas. Então, a atividade anabólica é uma atividade de construção de proteínas. E a androgênica, que são características masculinas. Tá bom? A qualidade anabólica está relacionada à construção, do tecido muscular, e androgênica às características sexuais secundárias. Por que secundário? Por que não primário? Gente, quando menino nasce e a menina nasce, eles já nascem com uma determinada característica. Todo menino nasce com saco escrotal, com testículo, com pênis. E isso é uma característica primária que determina o sexo masculino.
Só que com a adolescência, com a chegada da adolescência, desenvolve outras características. Não foi no características que ele nasceu. O surgimento de barba, o surgimento de pelos pelo corpo todo, o engrossar da voz. Olha como minha voz é grossa. Minha voz é grossa. Tá? E de repente afinou. Lembra os meninos lá na sua adolescência, né? Tem hora que tá grosso, tem hora que tá fino, vai afinando, vai engrossando. Tá? Então, tudo isso, né? O aumento da libido, glândulas de suor, isso são glândulas sebáceas, glândulas de produção de suor, de muco, tá certo? E o desenvolvimento do pênis para justamente a reprodução, né? E assim por diante. Então isso nós chamamos de características secundárias, são características que só vêm com a adolescência, tá beleza? Então essa é a função da testosterona, guardem isso na cabeça de vocês. Atividade anabólica, ou seja, construção das fibras musculares, e a androgênica, que é a das características secundárias masculinas, tá certo? Por isso, eu tenho que, quanto mais testosterona eu tiver, mais eu preciso para poder ficar mais forte, ficar mais grandão, ficar mais machão. É para isso que as pessoas, com esse pensamento que as pessoas acabam injetando testosterona de forma externa, né? Então vamos ver aqui, vamos continuar lendo, porque está interessante. Existem evidências do aumento do consumo de esteroides anabolizantes e dos danos à saúde causados pelo seu uso indiscriminado, principalmente entre crianças e adolescentes. Os hormônios esteroides androgênicos anabólicos, a partir de agora nós só vamos falar de EAA, ou eu posso também só falar de anabolizante, fica mais fácil de estar falando com vocês, compreende a testosterona e seus derivados. Endogenamente são hormônios que são colocados na circulação sanguínea, tá bom? São produzidos nos testículos e no córtex adrenal e são responsáveis pelas características sexuais secundárias associadas à masculinidade. Apesar dos resultados do uso exógeno, o que é o uso exógeno? É aquele uso que não vem do testículo, não vem do córtex adrenal. Esse uso exógeno quer dizer o que? Ele está vindo de fora. Ele é sintetizado e aí você manipulou ele externamente, ou vindo de um cavalo, ou vindo de um boi, ou vindo de alguma farmácia, e você injeta ele no seu organismo, ou você toma através de comprimidos. Isso é de forma exógena, tá legal? Então, apesar dos resultados do uso exógeno dos anabolizantes ser ainda controverso, tem sido utilizados para o aumento da força física e da massa muscular. Essas substâncias estão diretamente relacionadas a diversas situações clínicas, como câncer de próstata, doenças coronarianas, ginecomastia, disfunções e câncer hepático e esterilidade. O que é isso tudo? Câncer de próstata. O câncer de próstata, a próstata na verdade é uma glândulazinha importantíssima para produzir dois tipos de substâncias químicas. Uma substância que emulsiona a gordura. O que quer dizer emulsionar? Emulsionar não é digerir a gordura, mas na verdade ele vai o quê? Separar uma grande massa de gordura em várias pequenas massas de gordura, para que as enzimas digestivas tenham mais facilidade em digerir ela. Então, emulsionar é isso, é você pegar e particionar a gordura em diversos pedacinhos para facilitar a digestão. Tá legal? Então, eu até esqueci de explicar lá em cima, né? Mas já estou explicando aqui. E também ele produz o líquido prostático. Este líquido prostático, ele é importantíssimo para o processo de ejaculação, tá beleza? E aí, o que é ginecomastia? Ginecomastia é características femininas aparecendo em homens, certo? Então, é o aparecimento de mamas, né? Ao invés de ser músculos. Disfunções e câncer hepático. Hepático é câncer no fígado. Esterilidade.
Esterilidade é você não poder ter mais filhos. Não quer dizer que você não vai funcionar, você vai funcionar, mas você vai perder a capacidade de ter filhos. Então, seus espermatozoides ou terão problemas de desenvolvimento ou vão ser pouco produzidos, tá? Então, haverá um grande problema na produção ou na quantidade de espermatozoides. O uso abusivo dos anabolizantes consiste em problemas que têm ocorrido de forma gradativa, o que tem suscitado o surgimento de leis, normas e grupos de apoio voltados à prevenção, educação e restrição de seu uso. Bom, então não aconselho ninguém a consumir esteroides anabolizantes, a não ser que seja por necessidades, porque existem situações em que o homem, como eu falei para vocês anteriormente, produz pouquíssima testosterona, não consegue se desenvolver as suas características secundárias. Foi para isso que se criou a testosterona sintética, para ajudar esses tipos de situações, não para consumo indiscriminado para fins anabólicos, certo? Vamos falar agora do colesterol. Chegamos no colesterol. O colesterol é também um tipo de esteroide, sendo responsável pela produção de hormônios esteroides na composição da membrana plasmática das células animais. Já falei disso. Eles são transportados por lipoproteínas de alta densidade, HDL, chamado de bom colesterol, que ajuda na retirada e eliminação de gordura das células, ou por lipoproteínas de baixa densidade, LDL, traz de volta as gorduras para o sangue, de densidade muito baixa. Prejudica o trabalho do bom colesterol e aumenta a produção do mau colesterol. Altos níveis de colesterol no sangue contribuem para a aterosclerose, deposição no interior das artérias, com consequente calcificação e perda da elasticidade, além de reduzir o fluxo sanguíneo. Vamos entender isso, que tá uma confusão. Nem eu entendi, imagina vocês. Mas vamos lá. Por parte, igual Jack Stripador. Então vamos entender o seguinte: colesterol é colesterol e pronto. HDL e LDL não é colesterol. HDL e LDL são transportadores de colesterol. HDL é a lipoproteína de alta, alta densidade. Enquanto que o LDL, baixa densidade. Tá? Então são termos em inglês. O que quer dizer isso? O HDL, ele vai até os vasos sanguíneos, as artérias. Tem um monte de gordura depositada lá porque você não come direito, fica comendo bife com óleo frito, aquele açaí com farinha, e aí dá nisso. Muita gordura depositada lá. O que o HDL faz? O HDL, perdão. Toda vez que você consome o ômega 3, o ômega 6, você está contribuindo para a produção dessa proteína, dessa lipoproteína que é o HDL. O HDL vai lá nos nossos vasos e retira o colesterol que está preso nas nossas artérias. Só que o colesterol não vem sozinho. O colesterol, ele vem com a gordura junto a ele. Isso contribui para a desobstrução dos vasos, das artérias. Então os vasos que vão se afinando com acúmulo de gordura, como se tivesse uma mangueira se entupindo, começa a se desentupir graças ao HDL. Por isso que ele é chamado de bom colesterol. Então é aquele cara que vai tirar o colesterol que está depositado lá junto da gordura, desobstruindo as artérias. Já o LDL, meus amigos, é complicado falar sobre ele porque ele é justamente, né, o malvado da história. Ele é justamente o capiroto, ele é o chupacu. O LDL é o cruelzão, tá? É justamente tem o seu Madruga, né? Então tem o irmão do seu Madruga, é ele, aquele cara que roubou o ferro do Chaves. Então
esse cara ele vai fazer o contrário. Ele vai transportar o colesterol para os vasos sanguíneos e vai deixar lá nos vasos sanguíneos. Com o colesterol lá nos vasos sanguíneos, o colesterol adora se ligar a uma gordura. E é o amor da vida dele, é uma gordurinha. Então, as gorduras acabam se atrelando ao colesterol e se depositando nessas artérias, fazendo com que o diâmetro dessas artérias acabem diminuindo, dificultando a circulação sanguínea. Tá certo? Então, complicadinho, né? Todo tipo de dieta de forma animal, de forma exagerada, aumenta a quantidade dessa lipoproteína de alta densidade. Por que esse desgraçado faz isso? Por que esse capiroto faz isso? Gente, é porque ele fica pensando, para onde é que eu vou levar tanta gordura? Já tem muita gordura no abdômen, já tem lá debaixo do braço, já tem na coxa, já tem nos glúteos, já tem gordura em tudo quanto é canto. Então ele vai tentar deixar a gordura no lugar que seja menos, vamos dizer assim, prejudicial possível, lá nos vasos. Mas aí vem as consequências, várias doenças, vários problemas cardíacos estão associados ao LDL. Tá certo? Continuando. Qual é a taxa normal para o colesterol? Vamos ver isso aí. A taxa normal para o colesterol sanguíneo situa-se entre 140 a 270 miligramas a cada 100 ml de sangue. Em uma dieta normal, a quantidade de lipídios não deve exercer 30% do total de alimentos ingeridos e que seja pobre em ácidos graxos saturados. Evitem ácidos graxos saturados. Privilegie quem? O ácido monoinsaturado ou poliinsaturado. O ácido oleico é um exemplo de ácido graxo insaturado, enquanto que o ácido palmítico e esteático são os exemplos de ácidos graxos saturados. Aqui eu tenho aqui, vocês podem ver na imagem 3, na figura 3, o exemplo, né, do colesterol, como é a constituição química dele. Tá? Nós temos também a vitamina D, que também é um esteroide, por incrível que pareça. Tá? O cortisol, que é o hormônio do despertar, o hormônio do estresse. E a testosterona, que é o hormônio anabolizante e androgênio. Vitamina. Não vou me ater muito às vitaminas aqui, porque o objetivo para a educação física não são as vitaminas, não para esse tipo de conteúdo, mas elas são moléculas pequenas, não sintetizadas no corpo e devem ser adquiridas em fontes dietéticas. Por exemplo, a vitamina A é formada a partir do beta-caroteno. O beta-caroteno é um tipo de lipídio. Esse beta-caroteno em contato ele fica lá na superfície da nossa pele. Lá na superfície da nossa pele, ele em contato com os ultravioletas do sol, eles se quebram formando a vitamina A. E a vitamina A, ela é importantíssima para nossos olhos, para o processo de visão. Então, olha lá, em humanos, a deficiência de vitamina A causa a perda de turgidez na pele, nos olhos e nas superfícies corporais internas, crescimento e desenvolvimento retardado e cegueira noturna, sintomas de diagnósticos para a deficiência. Então, vitamina D, E e K também são lipídios. Então, gente, todas as vitaminas ADEC, que a gente chama ADEC, A, D, E e K, são lipídios, tá certo? Enquanto que o complexo B todo e a vitamina C, elas são apenas vitaminas, não são lipídios. Aqui é o processo da transformação do beta-caroteno em vitamina A. E o que faz ocorrer esta quebra é justamente os raios ultravioletas do sol. 3. Pausa para o cafezinho. A gordura corporal e o exercício físico. Agora vem o importante. A redução ponderal
ou de gordura corporal são objetivos muito comuns, pois além da mudança estética, elas proporcionam vários benefícios como a redução da pressão arterial e aumento da captação de glicose pela maior sensibilidade à insulina, fazendo com que a prática de exercícios auxilie o controle glicêmico de pacientes portadores de diabetes mellitus. Nossa, não entendi nada disso. Vamos lá, o que é a redução ponderal ou de gordura corporal? Redução ponderal quer dizer que você quer perder peso. Basicamente isso, não necessariamente só gordura. Mas também o ideal, muitas pessoas pensam que o ideal é você perder só gordura. Então é um objetivo comum de quem está acima do peso. Ou perder peso ou perder gordura, que consequentemente acaba perdendo-se peso. E aí, quais são os benefícios dessa redução do nosso peso corporal? São mudanças estéticas e também benefícios para a saúde, tá? Porque muita gordura no organismo aumenta a nossa pressão arterial, certo? E aí, com a diminuição do peso, isso contribui bastante para a redução da pressão arterial, certo? E aí, olha o que acaba acontecendo, olha, com a redução da pressão arterial e aumento da captação de glicose pela maior sensibilidade à insulina, fazendo com que a prática de exercício auxilie no controle glicêmico. Então, quanto menos gordura você tiver no seu organismo, mais sensível à insulina as nossas glicoses no sangue serão, fazendo com que as nossas células se alimentem mais desta glicose, evitando que essa glicose se transforme em gordura. E isso é o que? É extremamente importante para controlar a glicemia de pessoas com diabetes. Já falei sobre isso lá em carboidratos. Não podemos esquecer isso. Então vamos raciocinar que esse ponto é extremamente importante. Quanto mais gordura você tem, mais insensível à insulina você é. Quanto menos gordura, mais sensível à insulina você é. Quanto mais sensível à insulina, melhor para controlar a glicemia. Então, quem tem diabetes, é a receita obrigatória para todo diabético praticar exercício físico. Quando o objetivo principal do praticante de atividade física é estético, seu intuito com a prática desportiva geralmente é a redução do percentual de gordura, ou seja, a redução da quantidade de gordura corporal subcutânea. Para isso, várias modalidades são indicadas, como por exemplo natação, ciclismo, caminhada, corridas, sendo que a corrida parece ser mais eficiente que o ciclismo na queima de gordura. Alguns autores ainda sugerem que a musculação, como alternativa de redução do percentual de gordura, um objetivo que pode ser alcançado a longo prazo. Então vamos pensar o seguinte: se o seu objetivo é a perda da gordura subcutânea, exercícios aeróbicos são ideais. Não desmerecendo os exercícios anaeróbicos, pelo contrário. Gente, os exercícios aeróbicos, eles contribuem muito para a perda de gordura, mas os anaeróbicos também são de grande relevância. Quando nós temos os exercícios aeróbicos, são aqueles exercícios moderados, ao qual a pessoa consegue respirar durante o exercício. E ele é um exercício de longa duração. Então, tipo natação, corrida, ciclismo, tudo isso ajuda. E disse também que a musculação é uma alternativa importante para a perda de gordura. Eu adoro a musculação como perda de gordura. Só que a musculação, ela é um benefício a longo prazo. Não é uma coisa que a gente consegue perceber com rapidez. E geralmente quem quer perder gordura tem pressa. Não que isso seja certo, mas o ideal é você ter paciência para perder gordura. Então a musculação a longo prazo, ela contribui muito para a perda de gordura, mas dificilmente ele vai contribuir para a perda de peso. E isso tem diferenças. Perder gordura na musculação não necessariamente vai fazer você ficar mais leve.
Pelo contrário, quando você pratica musculação, geralmente você ganha muita massa muscular, fazendo com que você fique até mais pesado de como você era antes. Entretanto, o seu ganho de peso não está associado a gordura, está associado a ganho de massa muscular, que é justamente aquilo que a gente quer, ganhar massa muscular. Massa muscular representa saúde, gordura representa problemas cardíacos. Continuando. Próximo ponto. A otimização da perda de gordura corporal através dos exercícios depende de vários fatores, como o nível de treinamento, sexo, estado nutricional e da intensidade do exercício. Ou seja, gente, perder gordura depende de muita coisa. Não depende só chegar lá e fazer exercício, não. Depende qual o teu nível de treinamento. Se você é um iniciante, a perda de gordura vai ser mais difícil. Se você é uma pessoa mais treinada, a perda de gordura vai acontecer de forma mais rápida. O sexo, quem perde com mais facilidade? O homem ou a mulher perde com mais facilidade? Então, geralmente, quem pratica atividade física, o homem perde com mais facilidade devido a ter uma maior quantidade de massa muscular do que a mulher. A mulher tem mais gordura depositada e menos massa muscular. E é mais complicado para ela, porque ela tem menos força para praticar determinados tipos de exercícios. Tá? Então, é mais complicado para ela perder gordura do que o homem. O estado nutricional, será que você está bem nutricionalmente? Será que você está comendo bem? Você está descansando bem? Você se sente disposto? Você come com qualidade? Ou você come qualquer besteira? Porque dependendo daquilo que você coma, se você come alimentos lixos, é difícil você perder gordura mesmo você treinando. Você pode ser homem, está treinando, mas você... No final do seu treinamento, você vai ali na esquina e come um churrasquinho de gato, você come uma coxinha, um pastel, toma uma Coca-Cola, do que vai adiantar? Então, tudo isso contribui para que você perca gordura. E também a intensidade do exercício. Vimos aí no parágrafo anterior que os exercícios moderados, aeróbicos, são os mais eficientes. Não quer dizer que os anaeróbicos intensos sejam menos eficientes. Dependendo do como se treine de forma anaeróbica, ele pode ser até mais eficiente do que o aeróbico. Mas o que eu aconselho é que vocês pratiquem os dois tipos, em conjunto, o que a gente chama de misto, tanto o aeróbico quanto o anaeróbico. Se você quer ter resultados mais rápidos, você treina aeróbico e anaeróbico ao mesmo tempo. Tá legal? Então, exercícios de alta intensidade e de longa duração ao mesmo tempo de forma mista, tá certo? A lipólise, que é isso? Lipólise. Lipólise é quebra do lipídio, tá bom? Então, lipólise é quebrar o lipídio. Então, essa quebra da gordura, ela aumenta com a intensidade dos exercícios devido a uma maior liberação de hormônios lipolíticos, que são hormônios que digerem os lipídios, aumentando a disponibilidade de ácidos graxos e glicerol no sangue. Nós vimos no parágrafo anterior que exercícios aeróbicos são exercícios mais eficientes. Lembre-se que, embora sejam exercícios aeróbicos, eles têm que ser feitos de forma intensa. Ele tem que ser cansativo, tá? Todo exercício intenso, ele precisa ser cansativo. Se você faz uma corrida leve, você vai ter uma pequena perda de gordura. Mas se você fizer uma corrida moderada ou uma corrida intensa, você vai ter uma maior perda de gordura. Tá certo? Próximo do parágrafo. A oxidação lipídica, o que é a oxidação? A quebra. A oxidação dos lipídios também varia de acordo com esses fatores, sendo que ainda não há consenso a respeito da intensidade do exercício físico que potencialize a oxidação lipídica, apesar de os pesquisadores concordarem que a proporção de oxidação entre os carboidratos e lipídios é alternada quando a intensidade do exercício é modificada. A oxidação relativa de ácidos graxos é maior em exercícios de baixa intensidade, mas a queima
líquida de gordura alcança maiores valores em exercícios executados geralmente entre 55% e 72% do volume de oxigênio, tá bom? Não vamos confundir nessa parte que ele fala aqui exercícios de baixa intensidade com o que eu acabei de falar, tá bom? Porque nós temos exercícios aeróbicos e os anaeróbicos, tá bom? Por fim, o que é esse VO2 máximo? O que é isso? Nós temos uma capacidade de inspirar oxigênio. Quando nós conseguimos inspirar numa única vez uma quantidade máxima de oxigênio, a gente diz que nós obtemos 100% do volume de oxigênio. Então, observa só. Para que a queima de gordura seja feita de forma legal, ele tem que estar a nossa respiração, ela tem que estar entre 55% e 72% do volume máximo de oxigênio. Então observa que a gente tem que estar inspirando o oxigênio entre mais da metade e até 75% do volume total de ar que a gente consegue respirar. Isso é o VO2 máximo. Então, uma corridinha leve ali, que a gente não consegue nem puxar 20% do nosso ar, não vai ter efeito. Uma caminhada, muitas pessoas pensam que caminhar emagrece, não vai ter efeito para perda de gordura. Não vai ter efeito para nada, tá? Então, o ideal é você inspirar o oxigênio numa quantidade entre 55% e 72% do volume máximo. É isso que esse texto quer dizer. Por fim, em jejum ou exercícios prolongados, o corpo cetônico. Corpo cetônico são os derivados que surgem depois da quebra da gordura. Tá? Então a gordura é quebrada e aí começa a surgir esses corpos cetônicos. Então vamos lá. Por fim, em jejum ou exercícios prolongados, os corpos cetônicos são utilizados no lugar da glicose, fazendo com que menos aminoácidos sejam utilizados na gliconeogênese e, consequentemente, as proteínas sejam relativamente preservadas. Então, gente, jejum. Jejum é quando o nosso corpo fica mais de 8 horas sem se alimentar. Isso é o jejum. Ou exercícios prolongados, então exercícios de mais de 1 hora de tempo, 1 hora, 2, 3 horas de tempo. Então, essas duas situações provocam que a gente produza bastante corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos são usados ao invés da glicose, e isso contribui muito para a perda de gordura. Então, se a gente tivesse, eu vou ter uma oportunidade de fazer um vídeo para explicar só sobre jejum intermitente, que aí ele vai estar explicando melhor este ponto de como é que funciona o jejum para a produção de corpo cetônico, para perda de gordura, para limpar o nosso organismo. Então ele é muito interessante esse ponto, tá certo? Então esses corpos cetônicos são utilizados no lugar da glicose, então nós podemos economizar glicose, nós podemos, principalmente, que é o mais importante, economizar proteína. Nós vamos deixar de usar proteína, tá? E vamos usar gordura como fonte de energia para nossas atividades físicas, tá bom? Então, essas são as considerações que eu queria dizer sobre esta apostila.